Fala aí, meu povo. Hoje tem live, hoje tem madrugadão, mas eu tô aqui um pouquinho mais cedo para repercutir a notícia da saída do Navarro, né? Queria estar aqui para falar de contratações, até de alguma renovação, mas tá difícil, né? Vamos ter que falar dessa transferência do jogador para o Palmeiras, né? Tá negociando um contrato de 5 anos. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu vou rodar a vinheta. Enquanto eu rodo a vinheta, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, porque isso é muito importante no crescimento do canal do Setor Visitante. Eu acredito que essa notícia da saída do Navarro não pegou ninguém de surpresa. Vocês que me acompanham aqui sabem que eu não criava nenhum tipo de expectativa com relação à permanência do jogador, que sempre demonstrou, né, que não estava afim de continuar no Botafogo na temporada 2022. Isso, para mim, foi um grande problema, um grande ponto de interrogação durante algum momento, né, naquela virada do primeiro para o segundo turno. A gente tem um jogo em Belém contra o Remo, né, que o Navarro toma um cartão amarelo na partida anterior, não viaja, aí a gente, porra, será que é migué, não quer viajar porque é longe, tá querendo forçar uma saída aí pro Anderlecht, ou sei lá para onde. Só que o Navarro mostrou que é um atleta, na minha opinião, que tem caráter, né? Honrou a camisa do Botafogo durante o segundo turno inteiro. Tem muita gente que acha que isso é obrigação, e eu concordo, é obrigação. Só que nos últimos anos a gente sofreu muito com a ingratidão de alguns jogadores, né, que diminuíram o Botafogo enquanto estavam aqui, que forçaram situações para deixar o clube, né, saíram pelas portas dos fundos. Posso citar aqui os casos do Sassá, né, também do Bruno Silva e tantos outros, né? Jogador em final de contrato, quando está no Botafogo, é um desespero. E o Navarro soube lidar muito bem com essa situação, né? Lutou por todas as bolas até o final, como os jogadores costumam dizer, deixou tudo em campo, né? Então eu desejo boa sorte para ele, menos nos jogos contra o Botafogo. Contra o Botafogo, Navarro, eu quero que você se lasque. Mas eu acho que para falar dessa transferência, né, não tem como voltar ao início do ano. Aliás, o início do ano passado, vamos para 2020, né, o Navarro chega no Botafogo, contratado para jogar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, e por conta de um erro administrativo ali não conseguiram inscrevê-lo, e ele acabou desembarcando ali no profissional do nada. Não estava pronto, decepcionou, todo mundo ficou com uma péssima impressão do jogador, né? Afinal, não demonstrou, né, qualidade suficiente para integrar o plantel profissional. Tudo bem que o Botafogo ali naquela época era uma zona, era uma bagunça, né? Época do comitê, mas de qualquer forma, quando ele volta para os júniores, para o sub-20, ele se torna um dos destaques. Eu não esqueço daquele jogo contra o Volta Redonda. A minha primeira partida depois do início da pandemia foi em novembro do ano passado. O Botafogo ganhou de 1-0 do Volta Redonda. Depois a gente acho que empatou com eles, ou perdeu o jogo da volta. Enfim, é isso que a gente ganhou a Taça Rio, depois perdeu para o Vasco. Mas no jogo que eu fui, terminou 1-0 o Botafogo. O Navarro marcou um gol, tinha jogado muito bem. Eu lembro que eu perguntei para o Wellington Arruda, né, como é que ele vinha performando na base. O Wellington falou que, porra, tinha crescido muito, né? Era um outro jogador completamente diferente daquele que a gente tinha assistido na televisão quando estava no time profissional, né? E, assim, é difícil, cara. Pô, você tem uma base, né? Você tem profissionais que trabalham lá diariamente, não tem ninguém para avaliar a capacidade e o potencial do jogador. É difícil, né? A gente tem assistido aí a série Acesso Total e o Freeland, né, falou várias vezes, né, que vinha tentando renovar o contrato com o atleta desde março. Mas a reestreia do Navarro é em fevereiro, né? Olha só, linha do tempo. Em novembro eu vi o Navarro na final da Taça Rio. Em fevereiro ele joga contra o Palmeiras, né, a reestreia no profissional, marca um golaço. E em março o Botafogo começa a tentar negociar uma renovação de contrato. Então, assim, o timing não foi ideal, né? O Botafogo papou mosca e ficou a ver navios, né? O Palmeiras aí, mais uma vez, garantindo um jogador, né, dessa vez de graça, né, mas muitas vezes veio aqui e comprou jogadores por um preço muito abaixo. Lembra do Matheus Fernandes, né? Foi para o Palmeiras por um valor ridículo, quase não jogou lá, e acabou sendo vendido pelo Barcelona, não pelo que ele jogou no Palmeiras, mas pelo que ele tinha mostrado no Botafogo. Só que a gente não tem essa capacidade de venda, né? O Botafogo acaba se tornando uma grande vitrine,
né, uma incubadora aí de jogadores, de empresários que usam o clube como trampolim e depois, né, vão se destacar em outro canto. E eu não tenho problema nenhum com empresário, com jogador, futebol é negócio, é isso mesmo, cada um tenta fazer o seu. Navarro está pensando na grana, né, obviamente ficar no Botafogo e sair tinha prós e contras, mas no final quem manda é o dinheiro. Pô. Palmeiras, né, tá atual bicampeão da Copa Libertadores, né, pô, voando aí com dinheiro, Crefisa, né, agora a Leila é presidente, então é o que não falta. Eles podem contratar 10 navarros e se os 10 navarros não derem certo, dane-se. Ainda vão ter um time muito bom que vai competir pelo Campeonato Brasileiro e pelas competições sul-americanas. Então, eu só fico triste porque o Botafogo acaba repetindo os mesmos erros dos últimos anos, né? A gente perdeu muitos jogadores de graça. Se você for fazer um levantamento, eu não faço esse levantamento, senão eu ia ficar muito triste, mas se alguém parar para fazer esse levantamento, eu duvido que o Botafogo não esteja no, sei lá, no top 3. Acredito que seja o primeiro, mas vamos ser bonzinhos, no top 3 dos times que mais perderam talentos de graça. São vários, né? E aqui o que me deixa mais preocupado é que a gente tem algumas situações que têm que ser discutidas agora, nesse momento. Por exemplo, o Matheus Nascimento tem mais 18 meses de contrato com o Botafogo. O Freeland, no podcast do GE, falou que naquele início, né, quando ele chegou ali no final da temporada 2020, início da temporada 2021, ele ainda estava conhecendo ali o elenco, vendo as questões contratuais, mas ele disse que na gestão dele os contratos seriam discutidos com 18 meses de antecedência. O contrato do Matheus ainda tem mais 18 meses, encerra em 18 meses. Já estão vendo isso? Vão perder o Matheus Nascimento de graça? Vão vender por um preço baixo porque não temos um contrato longo? Era só o que faltava. E é pior que é a cara do Botafogo fazer mais uma atrapalhada dessa. Canu, vão perder o Canu de graça? O contrato acaba no final do ano. Já resolveram a situação dele? O cara não quer renovar? Tem que vender. Não dá para você ficar perdendo esses ativos de graça, senão a gente nunca vai conseguir sair da lama, né? A gente está aqui atolado, não consegue sair porque o dinheiro não entra e quando entra é muito pouco. Tem essa venda também do Marcelo Benevenuto, que a gente falou na live ontem, que, enfim, é decepcionante. Então, eu fico receoso com relação ao futuro. Parece que a gente não aprendeu absolutamente nada. Seguimos perdendo aí jogadores de graça e agora temos um total de 0 atacantes no time do Botafogo, né? Como é que vai ser esse ano de 2022? Não tem volante, não tem atacante, o meia acabou de operar o joelho. Tá difícil, né? Também não vou botar aqui muita pressão, porque não tem nenhum time, com exceção Cruzeiro e Fluminense, que estejam aí no mercado contratando vários jogadores. É verdade que nós perdemos a vantagem que nós tínhamos por ter conseguido o acesso antes, né? Já conseguimos há 30 dias, mas o mercado ainda está caminhando de maneira lenta. Só que a minha preocupação cadê o Red Scout? Quem que está mapeando o mercado? Né? Esses jogadores que estão sendo especulados foram escolhidos por quem? Indicações do técnico, de empresários? Pô, aí fica difícil, né? Fica complicado. Acho que o torcedor do Botafogo já começa a pensar, né, com mais cuidado nesse ano de 2022 e cara, pô, se fizer os negócios direitinho, dá para passar uma Série A sem sustos. Olha os outros times aí que jogaram esse ano e não caíram, né? Não vou nem citar aqui que eu já citei 250 vezes. Agora, o que não dá é para ficar caindo no conto do vigário, contratando medalhão, gastando uma grana. Vamos fazer um time competitivo, mas para fazer um time competitivo tem que conhecer o mercado. Enfim, já falei um monte de coisa, já misturei uns assuntos, porque, na verdade, quando você começa a falar sobre Botafogo, meu irmão, a raiva vai subindo, e se você não der o stop no vídeo, você acaba até falando besteiras, falando mais do que deveria. Então, eu vou parar por aqui, vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, né, com todos os alvinegros que você conhece. Então é isso, rapaziada. Valeu, tamo junto, um grande abraço.